Pronto. Então, com relação a esse nosso exercício que nós estamos planejando, de gravar no parque, na Vila Olímpica, a gente fez várias sugestões, cada um escreveu ideias e sugestões de pergunta e tal, e a nossa ideia é filmar compondo uma só equipe, utilizando as subdivisões. Lá a gente vê como é que a gente se organiza, mas a ideia é a gente trabalhar numa só equipe, fazer um só roteiro, que a gente poderia filmar nesse domingo, nesse contexto de pandemia, entrevistando como personagem principal o nosso colega Edgar, que costuma frequentar a Vila Olímpica, tem alguma vivência de lá, e, ao mesmo tempo, é personagem de um dos curtas sobre gênero e sexualidade, então a gente resolveu usar as duas coisas. Tivemos aqui no nosso projeto de roteiro algumas coisas bem interessantes, né? Então, para começar, a Gabriela disse que o tema seria orgulho e lazer. Eu acho que é muito bom o tema que ela sugere, acho que podia até ser o título do nosso trabalho. Eu gostei desse título, Orgulho e Lazer. Achei bonito. Não sei o que vocês acham, mas é uma sugestão. Aí a Maxilene falou o seguinte, eu posso compartilhar a tela para vocês verem. Então, eu acho que isso aqui, né, que na Vila Olímpica tem piscinas, quadras de tênis, basquete, cavalos, a pista, né, de atletismo. Aí a gente pensar, isso aí eu vou depois conversar com o Felipe na nossa organização do trabalho, mas a gente pensar nesses espaços, né, o que cada um deles pode trazer para essa nossa narrativa, que pode não ser só da palavra, né? Que pode ser muito da imagem e que todas essas coisas sugerem bastante. Se a piscina, por exemplo, é aquela piscina que o Ed filmou, o Editon filmou, pode... Enfim, tem muitas implicações, né? Inclusive sobre isso que o Renato está falando, de negligência do Estado, que são coisas que a gente não necessariamente precisa dizer num filme, porque ficaria pesado, né? Já logo descamba para esse tom de denúncia, que é um tom pesado que costuma acabar bastante com o cinema, né? Se você entra nesse registro, denúncia, você logo descamba para a reportagem, e não é o nosso desejo aqui, né? A gente fazer um documentário, a gente quer fazer cinema, a gente quer dar para o espectador, para o nosso espectador, a possibilidade de ver essa realidade que a gente está trazendo e de pensar, achar o que ele quiser sobre ela, né? Se a gente denuncia, a gente já se coloca numa posição, né? E exige que o espectador concorde conosco. Então, eu acho que isso não é documentário e não é cinema. Ao mesmo tempo, a gente acha isso e, ao fazer um filme, a gente tem um ponto de vista e é necessário que a gente tenha, né? Então, a gente acha isso e a gente pode dizer isso com imagens, né? A gente pode mostrar o descaso do Estado com esse espaço que é tão importante, por imagens, por sons, por ações, né? Por vivência dos personagens ali, que é o que a gente está trazendo. Então, acho que é bem interessante a gente listar, né, as coisas que a gente quer dizer, mas saber como a gente vai dizê-las. Então, a Maxilene diz, a Vila Olímpica é um espaço tão importante aqui na Maré, pois apesar da localidade ser algumas vezes extensa, estar naquele espaço traz paz para quem mora ali.
Porém, quem mora ali talvez não banalize os tiros, mas aprenda a viver todos os dias com a violência do território. Isso é uma coisa difícil de contar, né, no tempo que a gente tem, que não seja pela palavra, mas é uma coisa que a gente... essa ideia, né? Ideia. Não banalizar os tiros, mas aprender a viver com eles. Então, isso é uma coisa que a gente pode procurar nas entrevistas. Mas vou falar o que eu acho sobre essas coisas. Acho que entrevista é uma coisa difícil, delicada, e a gente deve deixar a pessoa dizer o que ela quer dizer, transmitir o que ela sente, entendeu? E é uma arte a gente saber pôr a pessoa à vontade, escutar o que ela está querendo dizer. Às vezes, a melhor pergunta é não perguntar, é ficar calado, porque já ao você pôr a câmera, né, ao você estar ali querendo ouvir aquela pessoa, né, ao ter uma equipe que está ali para escutar, né, para ouvir, a pessoa já se põe num registro que é outro. Tem gente prestando atenção em mim, tem gente querendo ouvir o que eu tenho para dizer. Então, de cara, né, se a gente... Como o Eduardo Coutinho, que é um documentarista muito famoso, que a gente não viu coisas dele aqui, né, porque são longas, e eu estava nesse pensamento de mandar os longas durante a montagem, para a gente ter mais tempo, primeiro mostrar bastante curta para vocês entenderem o formato e o que a gente pode fazer nesse formato, e depois ir para os longas, né? Mas o Eduardo Coutinho, que vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ver algum dos filmes dele, né? Ele criou uma forma de cinema, né? Um cinema de escuta dos personagens, que ele tinha todo um ritual, né? Primeiro ele mandava a equipe mapear, né? Ele primeiro escolhia coisas bem simples, temas bem simples, unidades, isso que a gente estava falando, Aristóteles, né? Unidade de lugar, unidade de tempo, unidade de assunto, de ação, né? Então, o Edifício Master, o Babilônia 2000, o Réveillon na Babilônia. São coisas assim claras, específicas, né? E que ali dentro englobam um número de personagens. Então, o que ele fazia? Ele mandava a equipe lá para o Edifício Master conversar com as pessoas, gravava, filmava, e os assistentes dele, que conheciam ele, sabiam do que ele gostava, como é que ele funcionava, perguntavam as histórias de vida daquelas pessoas e tal, porque ele não queria gastar o que ele estava procurando. Então, ele não queria que o personagem contasse para ele uma vez para voltar a contar de novo, né? Porque aí o personagem fala, pô, mas eu já te disse, e fica de saco cheio, e você não consegue nada que preste. Então, o que ele fazia é que ele estudava, conhecia não sei quanto, e chegava na hora de filmar, tinha ele, que era um cara mó, gente boa, super interessado, doce, ouvindo, e uma equipe super respeitosa, super concentrada, que já jogava junto há muito tempo, então pessoal que, sabe, que sabia que estava azeitado, que estava ali, todo mundo na mesma onda, né? E chegavam ali para escutar a pessoa. Então, a pessoa vai, deita na cama né, e dá o melhor de si, e saem aquelas coisas lindas que saem nos filmes. Então, assim, se a gente, voltando para as nossas perguntas, né, assim, o Coutinho ensinava que a melhor coisa era você não ter você não ter a priori, sobretudo, não dar
para a pessoa que ele está entrevistando, para o entrevistado, a ideia de que você está julgando, de que você já sabe, que você já tem uma ideia sobre aquilo, entendeu? Por exemplo, se você faz uma pergunta... Bom, aí vou vindo aqui no... Vou voltar para os assuntos... Acho que é melhor voltar para o texto. Então, acho Orgulho e Lazer lindo. Aí, isso que a Maxilene falou, como é que a gente faz para transmitir isso, né? Eu vejo ali em outros documentários a alegria de viver, e, apesar de tudo, é tão bonito. Exatamente. Então, isso é o que a gente... Olha, o que a gente quer captar. Eu acho que isso é um filmaço, né? Se a gente conseguir, com imagens e sons, contar isso, tá maravilha, né? Tipo, a Maxilene escreveu aqui uma sinopse. Aí o Jonas disse, sugestões por bate nas mudanças rápidas que a favela permite. Não entendi. Por bate nas mudanças rápidas que a favela permite. Ruas em que se brincavam na infância, estabelecimentos que não existem mais e que frequentava, amigos que se mudaram. Eu, particularmente, acho que todas essas questões jogam para fora do parque, entende? Essas perguntas que ele está sugerindo, que o que é bom é a gente não jogar nada para fora do parque, a gente ficar nem jogar para a infância, nem jogar para coisa que não existe mais, nem jogar para amigos que se mudaram, porque a gente aí está tirando o espectador do filme, e a gente quer que o espectador fique ali no filme, que ele esteja junto com a gente ali no filme. Então, eu acho que essas sugestões do Jonas não são muito boas. Aí vem, Arthur, a Vila Olímpica fica localizada na comunidade da Nova Maré, das favelas mais recentes do Complexo da Maré. As casas foram construídas e planejadas sem consultoria dos moradores. Com o passar do tempo, os moradores foram fazendo suas próprias intervenções e foram adaptando conforme as necessidades. Essa área, infelizmente, é vista de forma inferior às outras do Complexo da Maré. O pessoal do Timbal se acha melhor do que a da Baixa do Sapateiro, o pessoal da Baixa do Sapateiro se acha superior ao da Nova Maré. Acho que seria importante desmistificar essa fala, falar um pouco do orgulho desses moradores, também, e entrevistar outros moradores dessas outras localidades. Acho que é super tranquilo, os moradores são abertos. Aí, voltando para isso, né? Então, eu acho super interessante isso, mas como é que a gente conta dentro dessa nossa história, né? Porque a gente pode situar o Parque Olímpico dentro da maré, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu tenho uma foto. A gente pode, eu estou te falando dentro do nosso filme, né? A gente dizer, mostrar onde está, fazer. A gente não tem um drone, mas a gente podia. Cadê o negócio? Poxa, no Arquivo Nacional, não está. Onde eu botei isso? Bom, eu tenho aquela foto que está lá onde a gente tirou aquela, sabe, que tem as várias favelas, aquela foto da Redes. E a gente podia ver onde é que está situado, né, o Parque Olímpico ali, para talvez falar disso, né? Isso aqui, por exemplo, foi construído sem a consultoria dos moradores, mas eles foram fazendo suas intervenções, tudo isso é super interessante. Agora, como é que a gente conta isso dentro desse filme? Será que dá para contar? Será que a gente tem que situar, fazer alguns planos da vila perto das comunidades, que você veja a vila? Será que a gente tem que... Eu não sei, porque eu não conheço, né? Mas será que valeria, tipo, fazer... Eu não sei, a Vila Olímpica, ela fica... São várias comunidades à volta. Como é que é isso? Fala aí alguém. Deixa eu ver se eu acho essa foto. Alguém pode me explicar como é que é? Tem várias em volta? Hein? Felipe? Alguém? Someone?
Então, gente, não, eu ia falar até que o Arthur também colocou até uma sugestão aqui de escaleta, que seria até interessante como entrevista. Eu coloquei aqui no grupo. Não, mas Posso dar peraí, uma peraí. lidinha para você? Ele já colocou uma sugestão de. Vamos, deixa eu ir na minha aqui, depois a gente. Tô te perguntando uma coisa. A comunidade, aqui, nessa foto aqui, deixa eu ver, isso aqui, nessa foto aqui, Fica na divisa entre os dois espaços tá onde aqui? da Baixa do. Aí é complexo de achar mesmo. É. Mas enfim, ela fica entre a. Entre não, né? A frente dela da a Baixa de Sapateiro, né? Do lado da Baixa de Sapateiro é o Pinheiro, Morro do Timbal, se não me engano. Desse lado da esquerda você já tem a Nova Holanda, então ela é cercada por esse espaço. Uhum. Mas os meninos também podem falar, se sentirem à vontade, fiquem abertos. Alguém quer falar? Eu vou mostrar aqui a foto que eu acabei de passar para cá. Então, aqui está essa foto lá que eu tirei lá na rede. Onde está a Vila Olímpica aqui? Está aqui? Olha aí, ó, Nova Maré, essa parte aí Isso circular, aqui é a Vila Olímpica. é a piscina, exatamente. Isso tudo ali atrás da Nova Maré é a Vila Olímpica. Então, será Não é que isso? a gente tem como filmar essa relação geográfica daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá? Entendeu? Existe pontos altos ou coisas onde a gente poderia fazer isso para entender como é que a Vila Olímpica está situada com relação às comunidades? Não? Bom, então, eu não sei, eu acho que é bom a gente fazer uns planos assim, porque a gente não sabe se a gente vai. Eu acho que o que a gente podia fazer era pensar nesse filme com. De repente, a gente pode botar intertítulos, dizer coisas com frases, né? Com, sei lá, em vez de fazer uma narração, ou sei lá o quê, né? Se a gente quiser dizer, fica na divisa, assim, uma cartela. A Vila Olímpica fica na divisa do terceiro comando com, sei lá, entendeu? Ou a Vila Olímpica tá, tem fronteira com tais e tais favelas. Enfim, a gente pensar em umas frases assim que possam contar isso que o Arthur está querendo contar de uma forma sintética e não julgadora, entende? Sei lá. É que eu achei as. É uma possibilidade, mas eu acho que também pode cair nesse lugar de julgamento, né? De fronteiras, divisas e tudo mais, com letras. Mas eu sei, mas É. justamente está Sim, errado sim. então a frase, né? Mas qual seria a frase que a gente quer dizer para falar disso, né? Tá torto tá torto como está dito, como está pensado, mas eu acho que a gente pode resumir esse pensamento assim, né? Que não é uma questão para agora, é uma questão para a nossa montagem, né? Quando a gente for montar. Mas a questão para agora é que eu acho que a gente tem que filmar a relação espacial da Vila Olímpica com as 3 favelas que estão em volta. E tentar, talvez, diferenciar. Não sei se é possível, né? Se cada uma tem características X, Y, Z que fique claro. Não sei, porque quando eu leio aqui a coisa do Arthur, para o pessoal para o pessoal do Timbal acha melhor que o da Baixa, a Baixa acha melhor do que o superior à Nova Maré, mas isso é uma coisa super regional que só vocês entendem. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia do que primeiro,
Timbal, eu sei que tem um É monte. uma relação parecida com o pessoal que mora na Glória, que mora no Flamengo e que tem rixa com o pessoal do Catete. Quem é que é Então, Zona Sul, quem é mais Zona Sul da Zona Sul. É meio então que essa relação, eu entendo, mas assim, parecidíssima. se eu for mostrar um filme sobre a relação das comunidades da Zona Sul para um francês, como é que eu faço o francês entender isso? Entendeu? É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um filme é, que supostamente é para gente que de qualquer realidade, um francês, um marciano, uma pessoa, um burguês, né? A gente tem que pensar como é que a gente conta, o que é que a gente está querendo contar sobre essas diferenças, como é que a gente conta, entende? Que não seja Então, uma Alice, coisa que só sobre essas funcione questões, eu para já tinha quem. apontado já no Desculpa. outro. Então, sobre essas questões, né? Que eu entendo essa parada do audiovisual. A gente não precisa fazer um filme só pra gente, né? Que a gente dessa realidade, a gente precisa fazer um filme, um roteiro, para que todo mundo, né, consiga se entender aquela realidade, aquele contexto. Por isso que eu coloquei aquelas perguntas mais para a gente se situar enquanto pessoas que vão estar produzindo, mas também para a gente conseguir respostas para além da gente, né? Que a gente consiga que essas respostas que a gente for colher, elas acabam complementando as dúvidas de outras pessoas. Por isso que eu botei também aquela segunda parte. Olha só, desculpa, mas aí eu ia chegar nas tuas perguntas, tá? Porque justamente eu estou pensando nisso, no como é que funcionam essas perguntas, né? Então, quando você fala desmistificar essa fala, a fala está mitificada só para quem está aí dentro e conhece a fala, né? Então, assim, o que eu acho que para gente que está querendo fazer um filme que dê a conhecer o que é a complexidade da maré através da Vila Olímpica, né? Através de um domingo na Vila Olímpica, né? Que assim dar a entender que existe esse universo todo em volta, que é um universo super complexo e que não é fácil de resumir, né? Assim, entrevistado um morador do Timbal. Qual é a melhor favela da Maré? Aí a pessoa responde: ah, não é o Timbal, é o sapateiro, é não sei quanto. Mas aí responde, essa resposta para o francês, ela não quer dizer nada, porque ele não sabe quem é o Timbal, ele não sabe quem é a Nova Holanda, ele não sabe, até para mim um pouco quer dizer alguma coisa, mas eu também não sei. Então, eu acho que essa é o que a gente precisa, né, conseguir na nossa entrevista, o que a gente está procurando é mostrar isso, é que tem gente de muitos lugares, que esses lugares se acham melhores ou piores, né? Agora, de uma forma, aí a gente tem que construir a pergunta para que seja de uma forma que não entende que se possa entender isso aí, entendeu? Que se possa entender que um vem de um lugar totalmente diferente do outro, que um acha que o seu próprio lugar é melhor do que o do outro e que esse espaço é um espaço comum e dividido enfim, que é um espaço que aparentemente, né, é um lugar de lazer, tranquilidade, não sei quanto, como disse a Maxilene, mas que é um lugar também de conflito, bala perdida, de, de rivalidades ou antagonismos entre os frequentadores do lugar. Então, assim, é interessantíssimo isso, né? Você aparentemente tem, num primeiro nível você tem um universo de tranquilidade e por baixo dele vão surgir essas coisas que a gente vai trazer com as entrevistas e com a ação, né? Então, assim, que pergunta é essa? Porque que pergunta é essa que a gente pode fazer para um morador? Se você disser qual é a melhor favela da Maré, a pessoa vai dizer, ah, é o Timbal,
ou é a Nova Holanda. E isso não quer dizer nada para quem tá fora, entendeu? Então, o que mais bem talvez seja a gente bota também tem isso, a gente pode botar no entrevistado, a gente botar da onde ele vem. E no nosso filme a gente situar com aquele mapa, né? Fazer uma coisa, um design que mostre que pode ser, isso pode ser uma boa ideia, né? Daí dentro desse nosso roteiro, né? É importante isso? Não é? Eu acho que é. Então, essa ideia, né, de usar esse plano aéreo aí, a gente pode fazer captura de Google. A gente pode fazer o Google Maps, eu fiz muito isso na série, né? A gente fazia uns planos, chega na Vila Olímpia, vai para o Timbal, isso pode ser super legal. O cara fala, né? Eu sou do Timbal, aí o Google Maps vai no Timbal, isso é maneiro aí. E entra a legenda. O cartela. Hã? Não, a imagem, né? A gente Não, sim. sai da Vila Olímpica e vai para onde é a casa do cara. Qual é seu endereço? Aí a gente faz um Google na casa do cara. Pô, puta maneiro isso. Não é não? Sim, sim. Acho legal isso. Então, isso a gente pode fazer, né? Em vez de fazer qual é a melhor favela da Maré, que a gente está pressupondo que existe. Nessa pergunta, qual é a melhor favela da Maré? Você está pressupondo que o cara é bairrista, que ele acha. Já está dando. Entendeu? Na pergunta, já tem vários a priores. É isso que a gente tem que evitar, que o Coutinho mandava evitar. Qual é a melhor favela da Maré e por quê? Porque eu acho que é mais bem da onde você, né? De onde você vem, que aí a gente não está julgando nada, né? Aí a pessoa, aí depois a gente pede para a pessoa falar, isso também está mal escrito, né? Porque não está muito natural, né? A gente deve procurar que fique a forma mais simples e natural. Eu acho que é mais por que você vem aqui, né? Porque de onde você vem, por que você vem aqui, sei lá, é longe, é perto, a relação do... Mas você, sei lá, tipo, de onde você vem, aí se a pessoa gosta de lá, né? Do que da onde... Isso, por quê é uma pergunta maravilhosa. Por quê? E aí, entendeu? E vem no... Devia ter salvado como, né? Vou salvar como. Para não estragar o outro. Sei lá, porque assim, outra coisa, né? Quando você vai fazer entrevista, sempre a gente deve começar pelas coisas que não são importantes, para deixar a pessoa à vontade, entendeu? Então você faz uma bateria de pergunta
que é para distender, não sei o quê. E aí a pergunta que realmente você quer, ela não pode vir primeiro. Se essa pergunta é importante, de onde você, da onde você vem, onde você mora, né? E se gosta de lá, se isso é importante, então tem que ter umas perguntas antes aqui. Então, eu acho assim, o que a gente está procurando é a gente entrevistar pessoas de várias comunidades. Então, a gente tem que fazer assim, quando a gente estiver lá, a gente vai sair, né, em campo, as pessoas do grupo vão passear e tal, vão ver as pessoas que estão lá curtindo, e aí vão perguntar, pô, olha só, a gente está fazendo um exercício da nossa escola de documentário, será que você topava dar uma entrevista para a gente? Da onde você é? Aí a pessoa vai dizer, eu sou do Timbal. Aí você, é do Timbal, tal. Aí eu que não sou Alice que estou filmando, né? Uma pessoa que não é o Coutinho, né? Ela vai fazer uma pré-entrevista, ele é do Timbal, ele não sei o que, isso e aquilo. Aí essa pessoa, nosso camarada, vai lá na equipe que está com a câmera e diz, olha, ele é interessante por isso, por isso, por isso, por isso, vamos fazer ele? Vamos, ele está podendo agora. Tá, maneiro, aí a gente grava, entendeu? Vocês estão, tá demorando muito? Vocês estão querendo sair? Eu não sei, não perguntei, a gente tá indo em frente, não sei como é que vocês estão aí. Porque eu posso continuar fazendo isso, mas eu posso resumir também, porque, então, você teria algum problema em morar nas casinhas? Eu vou continuar compartilhando a casa. Isso o que está pressupondo? Que tem algum problema em morar na casinha, a pergunta, né? Então, não é uma boa pergunta. A gente tem que encontrar essas perguntas que não pressuponham nada e que façam as pessoas dizerem as coisas que a gente está querendo entender, né? Aí, mesmo com todas as dificuldades, olha só, já pressupôs a dificuldade, não sei, tem que deixar a pessoa falar da dificuldade. Então, encontrar uma pergunta que faça com que a pessoa responda isso que a gente está querendo ouvir, qual é a relação que você tem com a sua comunidade, né? Agora, essa formulação, qual é a relação que você tem com a sua comunidade, a pessoa fala, eu não sei. Entendeu? Porque é uma pergunta muito, muito complexa, que demanda muito pensamento prévio, não sei o quê. Então, você tem que encontrar uma maneira de perguntar isso. Sim, gosta dos seus vizinhos? É uma pergunta simples, né? Gosta do vizinho? Aí pronto, você já entende, se tem dificuldade, não sei o quê. O que é pior de morar lá? O que é melhor de morar lá? Entendeu? Esse tipo de pergunta que deixa a pessoa falar. Aí o problema é a gente não fazer umas entrevistas que não acabam em nunca mais, a gente chegar né? Assim, então, na essência, tá? Na essência, essa pergunta é muito boa, né? Você teria algum problema em morar nas casinhas? Isso é um enigma para mim, eu não sei o que quer dizer. Mas alguém pode me explicar, talvez. Eu não sei se é importante ou não. Problema em morar nas casinhas, mas acho que é bem específico, né? Talvez não seja o caso. Aí, acho que esse momento podemos fazer um link com a violência, bem complicado, os moradores. Então, aí acho que a gente tem que encontrar uma maneira de falar sobre violência e sobre o medo, né? Medo e insegurança. Isso aí, violência, medo e insegurança. Isso é que tem que estar na nossa pergunta. Que pergunta é essa? A gente tem que pensar depois, né? Vamos ver se as pessoas conseguem falar sobre isso. Isso foi o Josi que tinha dito que achava que conseguia. Aí, sobre os confrontos, como é que está estar situado
no meio da divisa. Então, o parque, né? Acho que a gente tem que perguntar sobre a Vila Olímpica, para não virar julgamento, né? Como é a situação? Situada na divisa. E como os confrontos impactam o lazer. Então, isso. Isso aqui, tá vendo? É um kit que dá uma entrevista de 10 minutos, entendeu? Ou uma entrevista de entre 5 e 10 minutos, entende? Então não pode ser muito mais do que isso. Porque senão vira Ben-Hur, e a gente não tem cacife para fazer Ben-Hur, entendeu? Então, de onde você vem, gosta de lá por quê? Tem vizinhos, tem amigos, não sei o quê, enfim, isso aí, né? Que vai dar resultado nessa pergunta. Violência, isso aqui é com relação à Vila Olímpica. Aí, por que é importante esse espaço? Isso aqui, território, lazer e corpo. Esses são os temas realmente. Deixa aí. E eu acho que esse Orgulho e Lazer da Gabriela é um bom título e realmente esses são os temas. Acho que a gente pode usar as perguntas de cada grupo. Eu justamente ia falar sobre as perguntas de cada grupo, porque eu acho que elas têm essa característica, essas questões que eu estou trazendo para vocês. Eu acho que as perguntas têm que ser trabalhadas nesse sentido, da simplificação e de não tomarem 10 anos para serem respondidas, porque isso é uma arte, né? A elaboração das perguntas para o filme que você quer fazer é toda uma ciência. E a outra coisa é assim, você ir para filmar com uma lista de perguntas e ficar olhando para a lista de perguntas. Isso é a morte, entendeu? Não pode. Você tem que saber as suas perguntas, você pode até dar uma colada, ter uma lista no bolso, de repente você olha para ver se você não esqueceu nada, mas perguntar de papel eu acho ó. Porque justamente isso, né? Você está em contato com a pessoa que você está filmando, né? Você está olhando para ela está te vendo, ela está vendo que você está interessado, que você está prestando atenção, que você está aberto, que você está afim, que você está curtindo, que você está bem fazendo isso, né? Tudo isso, né? Aí a nossa questão, se a gente vai estar com um monte de gente lá, né? Quem está ocioso e está assistindo, isso é que eu ia falar, não é bom, entendeu? É bom, por exemplo, a gente encontrar uma engenharia no nosso trabalho para que cada vez a equipe que está em volta da câmera não sejam, né, sejam pouquinhas pessoas, então a gente fazer um rodízio aí nessa parada para poder estar todo mundo aí, por exemplo, cada vez um entrevista, mas entrevista assim, tendo assistido o outro e tal, aí faz, né, a gente bolar uma logística de trabalho
Para não acontecer de ficar aquele time de futebol parado, coçando o saco e atrapalhando. É uma merda, né? A coisa que eu mais odeio é a equipe grande, porque sempre tem uma coisa péssima, né? As pessoas todas têm que estar ali ocupadas, trabalhando, ligadas no que está acontecendo, né? Assim, realmente contribuindo para isso. Então, a gente tem que bolar essa engenharia aí bacana. Aí, vamos lá. Pedro, acho que a gente pode usar as perguntas dos grupos, aí isso eu acho que não, para virem num corpo só. Eu acho que os grupos, por exemplo, no caso do Ed, né, que a gente está querendo entrevistar, eu acho que é legal, sim. Porque o que eu estava pensando é que a gente pode fazer a gente construir um filme assim com vários personagens, né, de lugares que vão lá, e chegar no Ed. Eu estou falando isso como roteirista, tá? Como roteirista, eu diria que o Ed seria o último personagem e que o Ed falaria de uma coisa mais ampla. Sim, sei lá, entendeu? E que a gente teria uma entrevista com ele mais profunda e que, então, por exemplo, por que justamente ele é do Pinheiro, que ele vem de longe, e ele costuma ir ali, tentou fazer hidroginástica. Acho essa história da hidroginástica muito legal, né? Porque, pô, ninguém imagina que vai ter uma hidroginástica, eu não imaginaria, né, que vai ter uma hidroginástica ali, não sei. Mas ele falar sobre hidroginástica, até porque hidroginástica traz para o corpo dele, né? E traz para essa questão e tal. Então, eu acho super bacana. Então, a entrevista do Ed é outra entrevista que a gente aplica ao Ed todas as perguntas aqui da nossa primeira entrevista e vai mais além. Vai mais além na pessoa do Ed. Agora, claro que isso não impede que, se a gente está entrevistando, né, a gente fez essas perguntas passe-partout, mas chegando lá na hora, a gente deve também fazer perguntas sobre o corpo, identidade, não sei o quê, para as pessoas que a gente estiver entrevistando lá, né? Os temas aqui do Pedro. Território, lazer e corpo. Então, a gente deve ter alguma pergunta sobre corpo para cada um dos entrevistados, né? O que está fazendo ali, como é que está com o seu corpo ali, assim, que nem precisa ser uma pergunta, pode ser uma imagem, né? Mas, enfim, a gente precisa ter em mente, quando a gente vai filmar, quais são as perguntas que a gente quer responder, que são corpo, lazer e território, né? Então, a gente não pode esquecer cada vez de pensar em corpo, lazer e território com relação a cada um. Eu vou pegar isso aqui e vou botar lá para cima. Perguntas sobre juventude, história da maré, não sei o quê. O problema é isso, é que se a gente começa a fazer muitas perguntas e com assuntos muito variados, o que acontece? A gente acaba com a dramaturgia, a gente joga, o assunto fica desmilinguido, entendeu? Eu só de pensar, quando eu leio isso aqui, só de pensar, meu estômago embrulha. Quando joga para fora do assunto, né? Assim, é uma coisa estranha, porque é muito... Eu fico angustiada, né? Embrulha não no sentido de enjoo, me dá angústia, assim, me dá inquietude. Então, vou botar o Pedro aqui em cima. Aí, essa questão da importância do espaço que o Renato lançou está aqui, né? É a mesma. É que eu acho, sabe, Renato, que a pergunta para os moradores da Maré, você coloca o entrevistado num lugar de especialista, que ele tem que ter um pensamento sobre isso. Você pede para o cara falar dele,
não do universo, nem da, sabe? Aí ele vai Uhum. falar dele e vai emitir a opinião, e você vai ficar sabendo o que ele acha, você vai saber, mas você não pergunta, entendeu? Ele vai acabar falando que ele acha muito importante esse espaço para os moradores da Maré, mas você não pergunta. Porque se você perguntar, você põe o cara numa situação, ele fica com medo, ele fala, ah, meu Deus, eu não pensei sobre isso, e agora? Ah, eu vou ficar com cara de bobo, sabe? Ok. Então, qual a importância desse espaço de lazer para você, né? Aham. Aí, continuando. Aí, isso, né? Gênero e sexualidade, não sei quanto, vem no corpo, né? Do que a gente está falando. Aí vai ser o que a gente vai ver na entrevista de cada um. Aí, Pablo, eu achei as perguntas do Pablo muito boas. Mostrar em um único dia muitas, muitas vezes de acesso amplo ao lazer. Quem são essas pessoas? Por que elas estão ali? E isso é a primeira, né? Quem é você e por que você está aqui? Isso eu acho que é uma pergunta que a gente devia responder com imagem, né? Tentar não precisar fazer essa pergunta. Como é que a gente responde isso aqui com imagem? Isso aqui, quem é o público dominante, ó, captar as expressões do povo, isso aqui é a nota de intenção do filme. Então, relação do espaço, a vila com o lazer, como é passar por cima da violência para ter acesso àquele espaço. Então, isso aí eu não sei se vocês acham que é bom fazer essa pergunta, entendeu? Porque eu acho que é uma excelente pergunta mas eu me pergunto se eu acho que a gente pode botar lá botar aqui nas perguntas. Relação do espaço, a vila e o lazer, como é que é passar por cima da violência para ter acesso? Ah, eu não tô compartilhando, desculpa, estou achando que estou compartilhando aqui, estou escrevendo e não estou. O que significa aquele ambiente para aquele indivíduo? É satisfatório para se... Tá vendo? Isso é muito bom, essa pergunta dele. É muito boa. Por que esse espaço e não outro? Também é uma ótima pergunta. Para o trabalhador, como é ter acesso somente, muitas vezes, a essa forma de lazer? Acho essas perguntas dele muito boas. Aí os problemas de infraestrutura a gente falou, né? Isso também eu acho que é imagem, que a gente tem que procurar na imagem.
Ó, benefícios que a Vila Olímpica trouxe para a região e o que mudou nos dias de hoje. Isso é uma formulação professoral, né? Seria o quê? Uma narração ou sei lá, entendeu? Um professor falando. Então, isso não entra acho eu, né? No que a gente está querendo nesse filme. Seria outro filme, né? Que seria documentário mais tradicional, que tem uma pessoa que sabe tudo que está dizendo como é que é. A O gente especialista. a gente não tá, a gente não sabe nada, a gente só quer perguntar. A gente não quer ter certeza de nada. Laís, que não estava aqui, a gente teve uma ideia super legal, que é usar o Google Maps, sabe? Para fazer, quando a pessoa disser, eu sou do Timbal, aí a gente sai dali do lugar onde a gente está, na Vila Olímpica, pelo Google Maps, e faz até o Timbal, sei lá, fazer essas brincadeiras de mostrar os lugares, porque a gente estava falando que justamente o que a gente estava querendo mostrar com esse filminho era a relação das pessoas de diferentes localidades com o mesmo espaço, né? A convivência das diversas favelas ali e os conflitos, né? E as diferenças, as dificuldades enfim, um que se acha melhor do que o outro, tudo isso que se colocou aí, a gente mostrar assim, com essa ideia, que eu acho que pode ser bacana. E aí, o que a gente falou também, Laís, é que a gente, eu falei, eu acho que a entrevista do Edgar seria a última, sei lá, assim, dramaturgicamente falando, sei lá, de forma que essa questão, né, dele, do corpo, da liberdade dele com o corpo e da escolha, e etc., viesse por último. Pode ser que... Assim, a gente pode escrever um roteiro assim e a gente tomar uma rasteira total na hora da filmagem. E aí, isso é a questão, né? A gente escreve um roteiro porque a gente acha que essa é a boa, agora, escrevendo um roteiro em 5 minutos, eu acho que essa é a boa, porque daí, como a gente já tem um conhecimento do Edgar, como ele vai estar disponível, porque ele vai estar com a gente e pode tomar mais tempo, como ele é um personagem interessante, como ele tem essa questão da sexualidade que nos interessa, etc., eu sinto que ele seria um bom personagem assim para, né? Pode até a entrevista dele permear todo o documentário, né? Ele surgir logo no início, mas voltar. Enfim, é uma questão de que vai acontecer, mas eu acho que a gente poderia, no nosso pensamento, pensar que ele teria assim, um protagonismo, né? E aí a gente procurar o fim, né? Assim, porque para mim isso tudo tá bem bacana e, eu procuraria o que assim, por exemplo, eu não sei, eu não tenho elementos suficientes, né? Ele sendo do Pinheiro, estando mais longe, o que a gente pode procurar que, enfim, o fim a gente vai encontrar na filmagem, a gente não sabe, vai encontrar na montagem, mas acho que a gente podia procurar na nossa cabeça que questão, né? Para onde iria esse fim. Então, eu acho assim que aqui a gente tem elementos de sinopse, de nota de intenção, que são as coisas importantes, que é para as pessoas saberem o que você falou. Fala. Não ouvi. Laís?
Falando assim, é que eu não sei a que pé... Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá me Tô, ouvindo? tô. Caiu. Estamos ouvindo. Será Pode que falar. caiu? Estamos aqui. Tá, fala. Bom, então eu acho que assim, para concluir, né, porque eu acho que ela não tá chegando. Gente, tá me ouvindo? Agora sim, fala. Parece que mais evidente. Laís, se for o caso, você pode escrever também, se a conexão estiver muito ruim para fazer áudio. Não, então, a conexão tá muito ruim mesmo. Parece replay, mas juro que é vida real. E aí, quando eu abro a boca, eu falo assim, alguém tá me... Cai. Eu tava pensando aqui que, assim, a gente já tem um início. Se jogar tudo cair agora, para mim fica muito complexo, para minha cabeça entrar no eixo de novo. Mas eu acho que da pesquisa que a gente tem até agora, não sei como é que estão os outros grupos, sei muito por alto. Mas, assim, a gente está conseguindo se aproximar de um lugar e aí tudo cai. Não, E aí eu fiquei pensando... não, Não, eu sei. Tá tudo se agregando de uma nova forma, se encaixando num outro lugar, numa coisa única. E aí, para a gente não perder isso que a gente já tem, que eu acho que eu fico triste de perder o que eu tenho, é tão difícil conseguir. não, Aí, não é perder, não. A gente só estava fazendo esse negócio para ter o que editar. mas Porque... então, Hã? como imagem, eu fico pensando que talvez o que eu tenho pensado muito nesse filme é pensar essas marés possíveis, tá ligado? Que a gente já combinou, assim, pensando os pequenos consensos que já existiram. Se a gente combinou maré, se dividiu em grupos, e a gente já tem alguns moradores ou possibilidades de conversa, e vamos levar para algum lugar. Talvez acompanhar um dia dessa pessoa, porque eu acho que, assim, a gente está fazendo pergunta para alguém que a gente nem sabe quem vai ser ainda. Mas você está Eu falando... acho que Eu não sei se você... Eu não estou entendendo se você está entendendo o que que... Eu não sei se você caiu e voltou, mas o que a não, gente estou caindo e voltando. O que a gente está falando é que assim, a gente não abandonou os projetos, os 3 curtas, o nosso Anciãos e Território, o Gênero e não sei quanto, e o Juventude e Cultura, a gente não abandonou isso, a gente vai continuar nesse trabalho, só que para a gente poder ter a experiência de editar e ter um conhecimento suficiente para não sair batendo cabeça com equipes, equipamentos, cada um para um lado na hora de gravar, né? Que a gente precisava trabalhar primeiro todos juntos, conhecer o equipamento e conhecer digamos, a praxis, né, de um trabalho de equipe em um documentário, porque assim, você nunca filmou um documentário, tem várias pessoas que nunca filmaram, né?
Então, existe, né, na história, já houve muita gente que fez esse trabalho antes e que essa experiência é necessária para vocês porque vai economizar muito tempo e bateção de cabeça, se vocês souberem mais ou menos como é que funciona isso, né? Assim, eu acho que eu errei largando vocês muito soltos, achando que a gente ia conseguir assim, sendo que vocês não têm experiência de filmagem. Então, por isso, eu acordei, né, esses dias, ontem, hoje, eu estava super angustiada com isso, e hoje eu pensei, não, vamos fazer uma coisa todo mundo junto lá na Vila Olímpica, para ter uma filmagem todo mundo junto, que a gente testa coisas, entende os mecanismos e depois a gente leva para os nossos filmes, que não vão deixar de existir, né? A gente não vai perder nada disso. Eu estou totalmente dentro do filme e queria discutir até minha previsão do tempo, que é sempre otimista demais, era fazer isso que a gente está fazendo em meia hora e depois ter mais uma reunião com os 3 grupos separados, coisa que não deu, claro, não rolou. Mas eu não desisti para nada dos nossos 3 grupos, nem estou abrindo mão disso. Entendeu? Então, mas, por exemplo, a resposta que eu dou para essa pessoa, eu falo para ela aguardar ou eu deixo isso em aberto, por exemplo? Não, você fala para ela que eu não sei que pessoa é, né? Mas eu acho que todo mundo, o que vai acontecer? No domingo, eu vou levar o meu equipamento para ir. Então, vou levar o tripé, vou levar a câmera, vou levar não sei o que, vou levar não sei o que lá. Então, vocês vão estar, depois de domingo, as 3 equipes vão estar equipadas. Esse equipamento vai ficar com vocês. Então, Como vai? é bom por isso, porque é para vocês aprenderem também a usar o equipamento, né? Por exemplo, eu vou levar o meu Zoom, eu adoro meu Zoom, amo o meu Zoom, é o meu instrumento de trabalho. Então, para eu entregar o meu Zoom, eu preciso que a pessoa aprenda a mexer no meu Zoom. Não quero entregar meu Zoom que vai perder peça, vai não sei o quê. Então, vocês vão estar instrumentados a partir de domingo. Aí, vocês, eu acho que dentro da disponibilidade de vocês e das pessoas, vocês têm que fazer como se faz num documentário. Primeiro você vai conhecer a pessoa, conversar com ela, ver a casa dela, pensar onde você vai botar a tua câmera, se é legal ir com quantas pessoas filmar na casa dela, se é melhor de dia, de tarde ou de noite, não sei o quê. Aí você pensa sobre isso e filma no fim de semana que vem. Ou fora do fim de semana, se vocês puderem, tiverem disponibilidade e quiserem, entendeu? Agora, eu não tenho ingerência sobre o tempo de vocês, né, que é decisão de vocês. Agora, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, na terça-feira, tem um grupo que trabalha com a Itauana e tem um grupo que trabalha comigo, desenvolvendo os projetos, por exemplo. Pode ser super bacana isso, né? A gente fazer esse tipo de coisa. Dividir as equipes, aí tem um pessoal que trabalha na edição do filme sobre a Vila Olímpica e tem um pessoal que está desenvolvendo o roteiro dos anciãos, que na semana que vem, aí eu não sei, porque isso era um dos problemas da gente, né? É que fica essa coisa dispersa, que cada um pode no momento, que cada um se reúne não sei o que, e vira uma loucura, entendeu? Aí, se você vai filmar com o Pedro, ou se você vai filmar com, sei lá, com o Josi, vocês combinam e vão lá na casa da pessoa e filmam. E aí, assim, eu acho que para dar certo, tem que ter na terça-feira, na nossa próxima aula, reunião, os dados de pesquisa que a gente precisa para construir um roteiro, que nem a gente fez aqui agora, a gente construiu um roteiro. Em 2 horas a gente construiu um roteiro. Então, é mais ou menos isso. Só que eu acho que a natureza dos assuntos que nós escolhemos para os 3 curtas são naturezas super complexas, que a gente não faz em um dia, em uma semana, um roteiro, entendeu?
porque são assuntos riquíssimos, porque são coisas importantes que vocês têm necessidade, vontade e lugar de fala para exprimir, para expressar. Então, eu acho isso, que o meu erro foi achar que a gente poderia fazer isso em uma semana, que não dá. Mas eu não desisti de fazer isso. E acho que vocês também não, né? Você, pelo que eu vejo, não, né? Então, fico feliz. Eu estou dentro, total, contigo, entendeu? Acho que você não desiste, que você vê a sua disponibilidade, a disponibilidade de quem vai filmar contigo, que eu não sei se é o Josi ou se a gente pede para ser o Pedro, entendeu? Porque, por exemplo, no domingo, o Pedro pode aprender a filmar com a minha 550D, ou sei lá, a gente vê como é que a gente faz, mas vocês podem, talvez que seja mais fácil nesse sentido, né? De o Pedro ir filmar com você para vocês terem praticidade, né? Porque vocês estão juntos fisicamente e os dois filmam, então talvez seja melhor isso e aí sim, divide e faz sequências, entendeu? Quem está perto do personagem tal vai lá e filma aquele personagem, mas a gente primeiro precisa saber que roteiro é esse, o que a gente quer dizer, aonde a gente quer chegar. Não dá para sair filmando assim, porque o que eu vou fazer é desaprender documentário a vocês. Vocês vão aprender uma coisa totalmente errada, que não é documentário, vão ficar putos, desgostosos, eu vou estragar minha reputação, que já não é. Enfim, não vai ser bom para ninguém, entendeu? Então, isso foi eu tive um despertar espiritual essa noite, falei, cara, a gente estamos indo em direção ao muro. Aí, como diz o Biju, o carro foi parar na caixa de brita, mas não foi para o muro. Então, eu estou só sugerindo uma maneira da gente se entender melhor com tudo isso, entendeu? Não, entendo. Acaba me surgindo uma dúvida, que é em relação a esses equipamentos ficarem com a gente, que eu confesso que eu fico receosa. Aí não sei como é que Acho que a isso. gente logisticamente pode resolver, né? Porque eu não conheço a geografia. Como é que vai ser? Será que a gente pode... Mas como é que vai ser? Será que a gente pode pedir para deixar na rede o equipamento, Felipe? Tem que ver também por conta da disponibilidade de horário deles. E eu também não sei se... enfim, a gente pode conversar isso depois. Porque também não é nenhum equipamento gigante, nem nada demais. É um equipamento... Nossa, até agora. Eu tenho medo de quebrar minha câmera, imagina se eu faço bobagem com esse equipamento. Que não, isso? a minha, falar que ela está velhinha, que ela já lutou muito, e que para te falar a verdade, hoje eu testei para ver se estava... Como é que tá? Tem uma portinha lateral que quebrou, ela tá velhinha, né? Então não é nenhum drama. Eu queria entregar a Black Magic, mas o Felipe não deixou, então a Black Magic sim seria um problema, que ela custa 2.000 euros. Essa daí ela realmente já lutou, ela está no lucro, digamos, está de hora extra. Não, se a gente conseguir filmar com ela, tá ótimo. Eu fiquei tentando, eu não me lembro mais como é que filma com ela direito, né? Tem um manual e tal. Enfim, é para isso, né? Também a gente tem que ver. Tem cartão, tem bastante cartão, separei os cartões, fiz tudo isso. Cadê o Patrick que fala nisso, hein? Patrick não ia no médico hoje ver o pé dele e tudo mais? Mas 5 horas, pode ser que ele já tenha voltado, não sei. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. bom, mas é isso, Laís. Eu acho que você continua tudo normal, só que você ganhou uma semana extra, entendeu? Em vez de ser a sangria, corda no pescoço, faca na jugular para domingo, é para a semana que vem, para o outro domingo.
E a história do Editon, você está me ouvindo? Você está aí? Tô assim, A história do Editon, daquele parque, não sei o quê, a questão assim, é super interessante. É interessante. Assim, como é que você conta isso rápido, né? Isso aqui é a questão. Porque você chega e mostra um parque bonito com um balanço, não sei o quê, e você fala, aqui antes tinha um valão que era um problema porque isso e aquilo. Isso não é cinema, isso é rádio. Entendeu? Aquele parque, como é que você conta isso? Aí a questão é essa. Como é que conta o valão e o não sei o quê, e o morador, isso e aquilo? Então, isso demora um tempo, né? Aí o As filme imagens de vai ser, arquivo. no caso, o filme teria que ser só sobre o valão, porque vai demorar um puta de um tempão para contar essa história. Então, é esse tipo de escolha, né? Que roteiro é esse? Aí tem que saber que personagem é esse, se o cara realmente vale a pena, se ele realmente está disposto, se ele sabe falar, se lá no lugar onde ele está tem coisa interessante, entendeu? Porque eu não consigo, desculpem, pelo testemunho do Editon, entender se isso é real ou não. Então, eu também não quero me meter, né? Quando ele falou, eu dei o telefone para a Laís, eu fiquei com vontade de dizer, me dá o telefone aí que eu vou ligar para o cara. Porque eu tenho experiência. Então, eu de ligar para o cara, que ele falou para o personagem, eu vou conversar com o personagem e vou entender se o cara sabe falar, se ele está afim, se vou pedir para ele me contar como é que é o lugar onde ele mora, se ele tem foto do valão, como é que era, isso e aquilo, entendeu? Então, numa conversa telefônica, eu consigo saber uma porrada de coisas para saber se um personagem funciona ou não. Eu consigo fazer pesquisa de documentário pelo WhatsApp, pedindo para a pessoa mandar foto e mandando áudio. Entendeu? É uma maneira super eficaz. Foi o que eu fiz com os meus meninos. A gente já tem um confirmado que foi a partir disso. E aí a gente também foi norteando as perguntas. Eu achei até legal que você falou que o Pablo tá bom de pergunta, que ele está exercitando. É isso, ele está fazendo um monte de pergunta. Eu achei perfeito tudo que ele fez, que ele escreveu, que ele botou. Agora, assim, porque esse negócio de áudio e WhatsApp é maravilhoso. Eu escrevi um roteiro inteiro sem sair de casa no meio da pandemia, entendeu? Você pede para o personagem, vai, tira uma foto da tua janela, deixa eu ver como é que é. E a tua mãe? Tira uma foto aí da tua mãe. E agora, não sei o quê. Aí a pessoa, aí você faz pergunta. O que eu faço é que eu faço a pergunta por escrito e a pessoa responde com áudio. Isso eu estava falando com Cuba. Cuba é um inferno de rede, muito pior do que a Maré. Muito pior. Então, as pessoas não têm rede nunca, não tem, custa caríssimo, é um inferno. Então, eu fiz o roteiro inteiro assim. Eu mandava a pergunta escrita, a pessoa respondia o áudio. Fazia isso que a gente faz, né? De responder. Porque daí você sabe qual é a pergunta. Responder e grava o áudio. Putz, aí você transcreve aquilo e escreve o roteiro. Acabou. Entendeu? Inclusive, o teaser, eu mostrei para vocês, eu vou mostrar o teaser desse projeto, que não, acabou não, a gente não ganhou o financiamento, era para ganhar o financiamento, a gente não ganhou. O teaser eu fiz todo com os áudios do WhatsApp. Eu fiz um trailer com isso. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Esse aqui, a Compass. Eu vou dispersar agora, mas eu mando pelo grupo aqui, eu mando para vocês aqui no chat. Laís consegue ver o chat? Isso é um teaser que eu fiz todo com áudio de WhatsApp. Os personagens todos falaram, tudo foi feito no WhatsApp. As fotos do teaser, estava tudo no WhatsApp. Entendeu? Então, é uma fonte de
trabalho de pesquisa maravilhosa, que te permite se organizar, entender. Puta, é show de bola, cara. É um avanço, assim, realmente anos-luz à frente. E o Edton, bom, eu vou cortar a gravação.